Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Soluções Existem. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um passo a passo de como produzir balcões de pia, em madeiras maciças. Isso aqui é 100% madeira maciça, de uma forma que ele fique bonito, tenha um design bonito e que ele dure para a vida toda. Já está tudo feito aqui os encaixes e eu vou começar a montagem aqui, ó. Então essa aqui é a parte de baixo, eu já fiz os encaixes, tá furado. Um parafuso só é suficiente, lá naquela ponta 2, porque ele não vai ter esse apoio aqui. Então ele vai girar, então tem que ser 2. Aqui não precisa ser 2 nessa ponta, porque ele vai estar espigado aqui, ó, local das gavetas. Então essa peça não vai fazer esse movimento de girar. E a diferença que eu faço dos portal aí convencional é que essa peça, ao invés de eu colocar ela aqui, ó, eu faço esse encaixe aqui e ela vem aqui, ó. Tá vendo? Ela fica nessa posição. Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê disso. Eu já comecei a fazer a montagem. Então esse aqui já está montado, depois eu vou fazer os pés dele. Esse aqui eu vou montar agora. Ele está separado, as lateral. E aqui está a parte traseira, ó. A parte traseira já está com o pé fixo nela, tá vendo? Agora eu vou fixar os tampos, né? Então, ó, eu acrescentei esses sarrafos aqui parafusados para receber o fundo, né? E ele vai ficar faceando aqui, que facilita a limpeza. Eu já fixei o tampa, tudo com parafuso, vendo? Tudo por baixo, ó. E daí não fica mais bonito, né, do que... Agora eu vou fazer as espigas aqui na espigadeira. Essa aqui é uma máquina diferente, eu nunca tinha visto ela. Ela é da marca Famac. Então agora a gente vai espigar aqui, sempre aquela mesma situação, usar montante sempre largo, né? Então eu vou explicar aqui, ó, eu fiz esses cortes aqui na esquadrejadeira. Por quê? Porque a máquina minha aqui, essa respigadeira, eu comprei há pouco tempo essas máquinas, comprei um lote de máquina e eu ainda não fiz manutenção nela. Ela tá com um riscador aqui, ó. Só tem um riscador, ó, aqui teria que ter outro. E embaixo a mesma coisa, mesma situação, ó. E esses riscadores, eles estão um pouco cegos, tem que tirar, dar uma molada, mas enfim. Como eu precisava trabalhar com a máquina, eu tenho outras prioridades, né? E aí eu tô fazendo esse recurso aqui. Então eu primeiro faço esses primeiros cortes na esquadrejadeira e depois eu trago para cá a máquina, a peça, né? E aí eu executo a tarefa. Bem fácil. Então vamos lá, vou prender aqui, né? Aqui eu não preciso galgar nada, porque como eu já cortei aqui, ó, então o corte aqui já é referência. Só acho a posição correta aqui. Aqui tem que prender sempre bem, né? Essa chave também depois eu vou mudar ela. Observe que ela tem uma vibração, por quê? Por causa dos riscadores. Só tem um riscador cada roleta, então fica desbalanceado. Percebe que tem... Então, observe dessa forma, não lasca, tá vendo? Ó. Então, por isso que ainda não mexi nessa, que eu tô tendo recurso para trabalhar, mas ela já tá, eu já tenho a programação de fazer uma revisão nessa máquina aí. Então, a única coisa que eu fiz nessa máquina foi trocar as correias dela, que veio uma correia com aquelas emendas jacaré cheias de dentro. E aquelas emendas, vivia estourando aquelas emendas, era uma batedeira. Aí eu tentei procurar essa marca aqui, não encontrei. Aí no Mercado Livre eu encontrei as correias, eu medi. A única coisa que eu mandei fazer foi ela duplada, ó. Observe que são duas correias, uma colada na outra. Eu já fiz uma coisa super resistente, o valor dobrou, é lógico, dessa correia. Mas aí resolveu esse problema meu. Essa máquina aqui, o eixo são 2 eixos. Para você regular eles só avançam de cima, tá vendo? O de baixo não tem avanço, ó. E aqui,
Deixa eu te mostrar para vocês a marca, de repente alguém conhece onde é fabricada essa máquina aí, pode deixar no comentário, ó. É Famac, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, voltando para cá, ela tem o eixo. Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil de eu apresentar a máquina para vocês, ó. Ela tem aqui um disco de serra. Como eu utilizo esse recurso, então eu não monto o disco de serra aqui, eu evito. Tá vendo? E o que eu falei do riscador, o desbalanceamento, tem nessa ponta um e nessa outra ponta não tem, então ficou desbalanceado. Então eu já até encontrei no Mercado Livre para comprar esses riscadores, aí eu vou estar, por esses dias, vou estar fazendo uma manutenção nessa máquina aí, e aí eu vou regularizar esse problema aí, tá ok? Então, uma dica também que eu vou dar para vocês é sobre a regulagem da furação. Então, você pode utilizar a própria peça espigada, ó. Dá uma aproximação aqui, sabe? Mostra aqui, ó. Vendo? Aí, ó, aqui eu já centralizei, mas fica mais fácil você trabalhar dessa forma aí, ó lá, você consegue centralizar a peça melhor já com a espiga pronta, tá? Então, geralmente a gente costuma pegar um lápis e a gente fazer face, marcar face. O que é marcar face? Marcar face é fazer isso, ó. Marcou uma face. Então lá na respigadeira eu trabalharia com essa face para baixo e na hora de furar a outra peça com a face para baixo. Então se tiver um pouco desregulado não vai influenciar nada, porque está face a face. Então por que a gente faz esse risco meio assim nessa forma? Que é para imitar o veio da madeira, passa desapercebido às vezes numa lixação, tem peça que às vezes não vai ser lixada, que não vai aparecer, então o risco desse fica imperceptível, tá vendo? Só a gente que é marceneiro que é treinado para enxergar ele. E outra coisa, se você riscar com caneta, eu não uso caneta para riscar, eu uso lápis. Você faz uma ponta legal nele e trabalha, porque a caneta, a tinta vai penetrar na madeira. Então você vai ter que lixar muito a superfície para remover a tinta. E se você deixar a tinta, na hora de você passar um selador, como tem o solvente, né, o thinner, ou seja, água raiz, seja o que for de solvente, pode manchar a madeira. Então o lápis é o mais recomendável, o lápis. Então, a furação, como é uma peça de 24 milímetros de espessura, eu utilizo a broca de 3/8, 10 milímetros, tá? Então, ó, vou fazer só uma demonstração. Eu não marquei face nada, marquei ali só para explicar para vocês, porque eu regulei perfeito lá na respigadeira, então, consequentemente, aqui também vai ser certo. Vamos lá. A espiga bem justa, né? Um pouco fora. Então, se desce de vocês passar a mão aqui, vou ver se pega bem, ó. Fica perfeito aqui, ó. Deixa eu virar do outro lado. Ó. Perfeito, né? Você passa aqui, você vê que não tem nada, ó. Tá? Então, essa situação aqui, tá bem espigado. Então, geralmente, eu faço essa peça aqui, que é o montante, essa é a travessa, esse é o montante, eu faço ele maior. Só que como a madeira que eu tinha disponível, que esse aqui é um girim em pedra, e aí se eu fosse cortar com de estopo maior, não ia utilizar. Então ficou um de estopozinho de meio centímetro aqui, ó. Mas aí eu tirei o talão de 2, tá vendo? Para não ficar uma pressão muito grande, que senão ele pode rachar aqui. Então sempre é legal você deixar um de estopo aí de 4, 5 centímetros. Aí você monta, depois você esquadreja cortando. Aí evita de ter esse problema de rachar. Eu não gosto de estar desperdiçando nada, eu quero aproveitar a peça. Então eu corro o risco aqui, se ficar muito apertada essa espiga, na hora de eu bater, ela rachar essa peça. Mas a minha experiência, e essa máquina eu já tenho o jeito de regular ela, não vai acontecer isso, ok?
Agora eu coloquei uma madeira aqui de proteção. Essa madeira não serve para nada a não ser proteger. Às vezes a mão pode escapar, escorregar, né? E ela aí, como a fresa está na parte superior, essa fresa ela é esquerda, então você trabalha com ela por cima. Então é perigoso. Quando está por baixo não tem esse perigo, mas em cima. Então sempre aconselho vocês botar uma madeira, ó, de forma, você está trabalhando aqui, sua mão escapa, sua mão não tem como ir lá na fresa. Você se cuide, que eu já sofri um acidente, eu perdi um dedo, perdi o movimento dos outros dedos. Não foi nessa máquina, foi numa esquadrejadeira com a madeira maracatiara, muito desliza. Então se você estiver fazendo uma almofada de maracatiara, ou Itaúba, são madeiras que deslizam, é muito perigoso. Então sempre toma cuidado, né? Sempre prudente, e vocês vão ver que não vai atrapalhar em nada a execução dessa peça. Isso aqui é uma tupi invicta. Eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer a manutenção nela, como eu tenho várias prioridades, mas está no cronograma eu fazer uma reforma completa nela, restaurando essas partes quebradas, pintando, enfim. Vai ficar show de bola, instalar o avanço dela, que ela tem um avanço. Mas vamos lá então. Soltar aqui para vocês verem, então, tá vendo? Eu tinha falado onde passar as de topo primeiro, mas se você seguir essa sequência, então quando ela lasca para cá, você vem para cá, ó, também dá certo, né? É outra maneira. Então, só tirando aqui para vocês verem o risco, né? Que é trabalhar com a fresa por cima, mas aí com essa madeira aí ameniza bastante. A chance de se acidentar é muito pouco, né? Então, ó, a fresa fica por cima, né? Você tá com a sua mão aqui, se é uma madeira muito lisa, ela pode escapar aí e você pode se acidentar, acidente é grave. Então, quando a fresa é lá por baixo, não tem esse risco. Mas ela, quando ela tá por cima assim, ó, o risco é muito grande, tá bom? Eu fiz uma pré-montagem das portas para mim poder passar esse bits aqui, que é um detalhe a mais, ó. Então, quando você coloca a almofada, o conjunto fica bem chique. Então, eu vou mostrar para vocês que é bem simples o processo. Eu uso a tupia de laminar, né, que ela é leve, ó, tipo de ferramenta que eu gosto de usar esse bits, mas cada um pode usar o... É um detalhe a mais, né? Bem rápido de fazer. O único trabalho que dá é fazer a montagem, a pré-montagem para poder fazer isso, mas o resultado final vale a pena. Vou fazer a montagem para vocês verem, já passei a cola. Então, a primeira coisa que eu faço é pôr logo a almofada já. Eu já coloco ela. Puxo a almofada.
É mais fácil descer essa travessa aqui, ó, gavetando ela, do que a almofada. Então, essa aqui é a sequência correta. Aqui tá bem justo mesmo, eu não deixo folga não, que você vai abrir a porta, fica aí a almofada dançando. Tudo aqui é bem justo mesmo. Aqui não é nada entrando na marra não, tá? Se você querer fazer uma coisa bem justa aí, não é preciso passar cola no canal. Só vai fazer sujeira, fica ruim de limpar. Aqui eu vou dar uma puxada com o sargento, que ficou um pouco aberto aqui, tá vendo? Mas ó, tá vendo? É bem simples o processo, ó. Depois eu vou esquadrejar ela e eu vou dar um perfil aí no contorno dela aqui. Mas olha o detalhezinho como já fica bonito. Eu vou dar uma imprensada aqui, ó, que ela tem essa abertura aqui. E eu não vou ficar batendo a peça. É só uma pressão aí. Então, observem aqui, ó. Uma leve pressão já vai fazer encostar aí. É melhor do que você ficar batendo a peça aí que... Acho que já fechou, né? Aí, 0,0 aqui já tá bem fechada. Então eu vou deixar um pouco essa peça aí e eu vou montando as outras aí. Então essa fresa aqui foi aquela que eu amolei. E aí eu vou arredondar aqui a lateral dessa porta aqui. Deixa eu só olhar qual é o lado de baixo. Escolher o lado mais bonito para ficar para fora. Os dois lados estão bonitos. Vamos escolher esse aqui. Então tá observando que ficou bem pouquinho, né? Ó, você quase não tem acesso com a ferramenta, não precisa pôr aquela proteção em cima, que a fresa está lá embaixo. Então vamos lá. Lascando aqui, ó. Bem amolado, ó. Olha o perfil, ó. Ficou polido mesmo. Então quando a gente vai fresar de topo a madeira, é importante você usar um empurro. Isso aqui é um empurro, ó. Se você continuar aqui, a chance de lascar é muito grande. Então não vale a pena correr o risco. Leva um empurro, ó. Então, ó, tá vendo? Nem pouquinha coisa, não vai comprometer nada, vocês vão ver no final aí. Tá vendo?
dessa forma, olha, ó, não fica nada lascado, ó os cantos, ó, perfeito, né? Porque eu empurro é um apoio, não deixa lascar a peça. Olha aí, show de bola. Dando continuidade ao gabinete, eu tô com a voz ruim, tá voltando agora, fiquei uns dias sem voz, por isso que eu até parei a execução aqui. Isso aqui já era para estar finalizado, mas o último vídeo meu eu fiz um sacrifício mesmo. Mas vamos lá. Eu estou colocando aqui uns acabamentos. Aqui na região o pessoal chama vista, eu em São Paulo falo guarnição, e eu, como tinha formação técnica, eu falo aplicação. Mas aí, essa situação aqui está solta ainda. Eu estou trabalhando com 3 tipos de situações aqui. Aqui, ela tem a mesma largura, né, de 35 milímetros. Aqui também tem. Porém, esse perfil aqui é reto, que é o que vai ficar aqui debaixo da pia. Então, ele é reto. Então, causa essa situação aqui. Mas isso é fácil de resolver. Você pode vir com uma esmerilhadeira, com uma grosa, depois com uma orbital e dar esse acabamento aqui. Porém, nessa outra situação, já é bem diferente, porque a largura é de 24 milímetros. Então, o que que acontece? Então, nessa situação, como que acontece? Esse perfil aqui, ele acaba ficando reto. Só que ele vai ficar para baixo, mas se fosse em outra situação, é a mesma situação. É só dar uma lixada nele aqui, que ele iguala. Aí, tem pessoas que não sabem fazer esse tipo de esquadrilha. Então, é simples, ó. Você vem com a largura menor, traça aqui, corta e essa parte vai ficar reta. Uma coisa muito importante na marcenaria é a paciência. Sei que muitos não têm, ninguém nasce com paciência. Paciência é uma virtude que a gente adquire. Mas na marcenaria, em qualquer área, é muito importante você adquirir. Então aquela pessoa, eu não tenho paciência. Ela está afirmando, ela está reforçando uma crença limitante que ela tem, que é um paradigma. Isso tem que ser rompido. Então aqui, ó, observem. Isso aqui eu fixei com prego sem cabeça, afundei e maciei. Pode olhar que ficou imperceptível, está presa a peça. Quero que vocês achem o prego aí. Está imperceptível, é lógico, uma visão mais apurada, você vai ver. Esses cantos aqui, ó, tá tudo perfeito. Então, o serviço de paciência que eu faço na minha esquadrejadeira, e muitos amigos têm a serra de esquadria, que é um recurso melhor. Eu já tive ela, até tá durante minhas aquisições futuras, eu vou comprar uma que é muito importante ter ela. Mas mesmo assim, e nem numa situação, numa peça dessa, quando você vai sarrafiar ela dá uma torcida. Então, na hora de você cortar, você acaba perdendo um pouco a estabilidade e o grau às vezes sai irregular. Mas aí, você vai ajustando, tendo paciência, ajustando. Com a ajuda de uma grosa, depois das peças fixadas, você vai olhando. É um serviço de ajustagem, ó. E vai trabalhando manual, ajustando. É lógico que às vezes a fresta é irregular, ou às vezes você acabou errando, você não quer perder a peça, às vezes você nem tem mais dessa madeira, né? Era o último pedaço que você tinha, o último recurso. Então, para você não perder, o que você vai fazer? Se for um erro muito grande, é lógico, você vai ter que pôr um enchimento de madeira mesmo. Mas, se for uma coisa de 1, 2, 3 milímetros, você vai usar uma massa. Não é aconselhável, mas é o recurso que tem para ser utilizado. Agora, a massa, eu vejo muitas pessoas, eu trabalhei em vários lugares, que a pessoa não tem o capricho de fazer a massa da madeira que está sendo utilizada. Então, a pessoa pega massa de outra cor. Então, quando seca, ela vai mudar a variedade e vai destacar, vai ficar mapeado o lugar que foi passada a massa. Então, a massa, nós marceneiros, tem que ter o dom de maquiar, de camuflar, de fazer uma magia para sumir, para desaparecer as imperfeições, os problemas que surgiram durante a execução da peça. Então, a gente tem que ter o capricho. Hoje a gente tem essas lixadeiras orbitais, e aí elas têm os coletores de pó. Então você está lixando determinada madeira, pega aquele pó, coloca num vidro, tampa para não entrar oxigênio. Se puder deixar bem até em cima, tipo a vácuo, melhor ainda, tampa e coloca lá o selinho, o nome da madeira que é, e a tonalidade, porque as madeiras têm tonalidade diferente. Às vezes você trabalha com uma sucupira, tem a sucupira vermelha,
tem a sucupira preta, tem a sucupira amarela. Aí você escreve lá sucupira, e como você vai saber a tonalidade? Escreve lá sucupira amarela, sucupira preta, e deixa reservado, que uma hora você vai usar. Então, nessa situação, eu coletei o pó da própria madeira, fiz a massa com cola e limão, e a gente tem que ter sempre o cuidado de não mudar, não misturar variedades de madeira. Eu vou pegar, eu tenho lá um restinho de pó de cerejeira. Poxa, eu precisava de mais massa cerejeira, não tenho. Ah, garapeira amarela, misturo. Não vai dar merda. Por quê? Porque são grupos biológicos diferentes, são bactérias diferentes. A cerejeira tem grupos de bactérias de um tipo e a garapeira tem outro. Esses grupos vão entrar em confronto, uma guerra biológica. Aí começa a escurecer, mudar a tonalidade. Então, às vezes parece até absurdo essas coisas que eu falo, mas é que eu tenho muito conhecimento em várias áreas e para mim é uma normalidade que eu estou falando para vocês. Quando é alguma superfície que vai ser pintada, pode usar massa acrílica, massa plástica, mas em situações que vai receber pintura. No verniz, não. Então, nessa questão aqui que eu estava falando, eu usei prego sem cabeça e repuxei. Eu fiz um repuxo para mim. É legal você pegar uma válvula, principalmente de caminhão, de caminhonete, que são válvulas maiores, né? Válvula de motor. Ela é um aço prata, aí você vai ter um repuxo para a vida inteira. A diferença é que você vai ter que fazer vários tipos, porque existe prego pequenininho, de 6x6, 8x8. Então, você vai ter que trabalhar com os 3 tipos de repuxo aí. Mas hoje a gente também tem o recurso, é uma normalidade, essas pistolas aqui, pneumáticas. Então, numa situação dessa, pelo pino ser bem fino, ele fica imperceptível. Só que não tem tanta resistência, mas é lógico que quando a cola secar, a cola vai aderir à peça. Mas eu ainda sou a moda antiga, eu mesclo, eu trabalho com as duas situações. Agora, essa pinadeira aqui é uma pinadeira muito boa, porque eu já trabalhei em algumas empresas que trabalham com vários tipos de pinadeira. E aí tem que ter pinadeira para pino F, pinadeira para pino T. Essa aqui é interessante, ela crava qualquer pino, tanto ser o F como o seu T. Vou mostrar para vocês aqui os pinos. Aqui, ó, quando o pino você vai usar muito grande, eu sugiro para vocês usar o T, porque ele é mais grosso. Então, as caixas geralmente vêm, ó, marcado de um lado pino T, aí o cara assinalou aqui. E do outro lado, ela também vem marcado, é que tá sem aqui. Mas vamos aqui nesse aqui que vai estar melhor essa caixa. Ó, pino T, não tá assinalado. Do outro lado, pino F, tá assinalado. Então esse aqui é o pino F. E essa pinadeira, ela crava os 2 tipos de pino. Geralmente as pinadeiras, que é para pino F, quando você põe o T, ou vice-versa, ela enrosca, você tem que estar desmontando a frente da pinadeira, está tendo que remover, ele fica tudo travado lá dentro, então você tem que estar removendo. E essa pinadeira não, ela crava os 2 tipos de pino. O pino F para o pino T, que nem eu estava te falando, o pino T é mais grosso. Então se você contar aqui por polegada quadrada, você vai ver que tem mais pino F do que T, porque o T é mais grosso. Então, por que eu estou colocando essas molduras, essas aplicações, seja lá o modo que vocês chamam isso daí? É que geralmente eu faço só porta maciça, eu vou usar as dobradiças de caneco, e como é porta maciça, ela pode sofrer um empenamento futuro. Então, dessa forma aqui, o que acontece? Eu consigo diminuir as frestas. Então ela fica tipo com uma porta meia que encaixada. Mesmo que eu tenha que puxar um pouquinho a parte de lá ou para cá, para resolver qualquer problema de empenamento que essa porta venha a ter, quando você olhar lateralmente, de qualquer forma, ela vai estar vedada. Que nem um gabinete, as pessoas querem guardar algum alimento, alguma coisa aí, ou sigiloso, o que for, e as baratas elas costumam entrar. Então às vezes você pode pôr o acabamento do lado ali, que é um lugar perceptível, mas então muitas coisas que não são perceptíveis para nós humanos, mas para o mundo dos insetos, é uma brecha, é uma porta aberta, escancarada, ainda mais para o mundo biológico. Mas vamos lá. Então, esse da parte de baixo eu coloco por causa, às vezes, um inseto querer entrar aí dentro. Então,
eu faço um trabalho que vai ficar bem vedado, além de bonito, vai ficar vedado, que é a finalidade de você ter um móveis, um guarda-louça, guarda-comida, que nem se falava antigamente. Então, esse daqui eu vou por aplicação. Então, ele vai dar um acabamento, né? Você vê que eu faço tudo estrutura de madeira mesmo. Uso corrediça, telescópio. Eu sempre uso o que existe de melhor, tá? Não fico fazendo economia besta, não. Sempre o que tem de melhor. Ó. Então, sobre o caso de ajustagem, eu adquiri isso daí já quando eu era novo, ainda adolescente, que eu fui trabalhar de ajudante de mecânico numa empresa que eu fazia estágio, por causa do meu curso de mecânica que eu fazia. E não sei se alguém que estiver assistindo aqui é mecânico, é ajustador, vai saber que na hora de você estar rasqueteando uma peça, às vezes um barramento de um torno, uma superfície que tem que estar plana, e você vai marcando ela, e vai passando desempenho, e daí ó, aquelas partes que você vem raspando, é um serviço demorado, longo, ou na ajustagem de uma lima mesmo, qualquer coisa. Então eu adquiri isso daí ainda na minha fase de adolescente, venho mantendo essa paciência sempre. É uma coisa muito primordial, fundamental para nós marceneiros. Então, eu aconselho, você cortou, você foi lá, ficou grande a peça, você foi lá cortar de novo, acabou estragando, cortou demais. Pega essa peça, guarda para uma outra finalidade, vai surgir outro lugar de você usar, faça outra. A sua mente vai querer te sabotar. Ela não vai aceitar, ela vai falar, não, passa uma massa, põe um enchimento, põe um bacalhau, como existem regiões que falam que enchimento é um bacalhau. Põe um bacalhau, vai ficar bom. Realmente, muitas vezes vai ficar bom, mas você está criando um condicionamento mental de sempre estar fazendo remendo, nunca está fazendo uma coisa perfeita. Rompe esse ciclo, rompe esse paradigma, cria uma disciplina. Existe a disciplina e existe a procrastinação. A procrastinação, não, tá bom, uma outra vez eu tomo mais cuidado. Mas a disciplina não. Quando você tem uma disciplina, você vai levar a sério ela, porque você sabe aonde você quer chegar. Então, para você ter o sucesso, falar, nossa, essa peça ficou linda, essa peça aqui não tem, ficou show de bola. Então, esse sucesso, o que levou a esse sucesso? Todos os pequenos detalhes que você poderia ter deixado de lado, por causa da procrastinação, mas você foi disciplinado, você foi determinado, você foi implacável com você mesmo. Você então foi cuidando de todos esses pequenos detalhes. Então o resultado final é o sucesso. Agora, quando você não tem o capricho, não tem a perseverança de avançar, de cuidar de todos esses pequenos detalhes deixados de lado, eles que vão te levar ao fracasso. Então, companheiro, amigo, errou. Por algum motivo errou. Numa ceia, não faça isso com você não. Faça que nem meu avô fez comigo. Eu maciei uns preguinhos pequenininhos, 10 por 10, ele foi lá e quebrou tudo. Faça isso com você. Não é ser carrasco, não. É ser implacável com você, para você ter um hábito, um super hábito de pessoas altamente eficazes. Então errou, vai lá, faz de novo. Numa outra situação, errou de novo. Vou botar massa. Não. Disciplina, vai lá e faça de novo, porque vai chegar uma hora que você vai trabalhar no piloto automático e você vai levar numa perfeição que nem é meu caso. Eu corto, eu risco aqui, dificilmente, é raro eu errar, só se for uma distração, alguém me chamou, mas eu não erro, porque eu já estou no piloto automático. É tudo questão de prática. É que nem uma pessoa que vai treinar artes marciais, um paraquedista, ele vai praticando até chegar à perfeição. E eles têm que chegar à perfeição, que a vida deles que está em jogo. Então, mesmo assim, nessa situação, cortou errado, deixa a peça de lado e vai lá fazer outra. A sua mente vai querer te sabotar, que nem eu já te falei anteriormente, mas vence ela, vence. Então, só concluindo aqui essa parte, muitas vezes você pensa que o inimigo é uma outra pessoa, que o seu maior inimigo é ciclano, é fulano. Não, não é. Eu vou falar uma coisa que de repente você não percebeu, mas que vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. O teu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O dia que você entender isso e cair sua ficha, você vai fazer vários downloads na sua vida. E você que vai ver que isso vai mudar completamente a tua realidade. O serviço já está na reta final e eu mesmo estou fazendo a filmagem
porque daqui a pouco eu vou preparar para começar a invernizar. Minha esposa não está aqui, e a minha filha Sabrina, nem meu filho Arthur também costumam me ajudar, não estão aqui. Foram tudo pescar eles aqui, que é uma região que tem vários rios, né? Tem o rio Abunã, e aí eles gostam de pescar e eu não sou muito chegado nisso, porque por incrível que pareça eu sou vegetariano, e aí eu não sou muito fã de pescaria não, mas não tenho nada contra quem pesca não, acho até que é interessante, muito mais saudável comer uma carne de peixe do que uma carne de boi. Mas enfim, tô mostrando para vocês, né, que já já eu vou dar mais uma lixada aí nessa moldura que eu coloquei. As gavetas eu coloquei também já à frente, eu vou dar uma explicação aí de como eu faço para centralizar, que de repente tem pessoas aí que usam uns métodos meio complicados e a coisa é simples. A gente tem mania de complicar as coisas. Então esse gabinete, eu fiz ele de angelim pedra, né? As frentes das gavetas aí, se vocês perceberam, eu emendei. Sobrou, eu não quis cortar uma tábua. Olha, tá vendo a emenda aí? Lá embaixo dá de perceber melhor, ó. Ficou meio degradê, tá vendo? Mas aí não que eu não tenha madeira, eu tenho bastante, mas não é porque eu tenho bastante que eu vou desperdiçar. Então aí é um lugar que fica imperceptível, eu perdi um pouco mais de tempo, entre aspas, né? E eu fiz essas emendas aí. Mas tá bom. Aí lá dentro é um forro, um lambril, né? De cedro. A prateleira, vocês percebem que tem um tom um pouquinho mais claro do que o angelim, porque na verdade não é de angelim, é de cambará. Eu não quis gastar madeira angelim, que é uma madeira que eu acho muito bonita. A cambará não acho tão bonita que nem angelim, não tem. E aí eu usei para a parte interna lá, tá vendo? O assoalho, ó. E a prateleira é cambará. O fundo atrás é o forro. Eu não utilizo forro de compensado nem Eucatex, porque como é um gabinete de pia, vai pegar umidade e isso daí vai estragar com o tempo. Eu costumo às vezes usar forro PVC, mas eu tenho bastante aproveitamento de forro aí, então vamos usar a madeira maciça, que fica mais bonito. Essa caixinha aqui, eu tô mostrando para vocês porque a minha esposa que fez. Ela tá fazendo, a meta dela é fazer 10 caixas por semana, e essa semana ela conseguiu já superar a meta dela, ela fez 11. E aí ela pretende tirar por semana, só desses aproveitamentos, que é tudo pedaceira que vai sobrando, e ela quer ter um faturamento de R$ 1.000 por semana em cima disso, que ela tem que cuidar da casa, a gente não tem empregada doméstica, e a minha filha estuda e quando chega ajuda, né? E aí na parte da tarde ela vem para a marcenaria e vai juntando as madeirinhas e vai fazendo as caixinhas dela. Eu fiz vários modelos já, só está esperando chegar as ferragens que ela comprou pela internet, e aí para poder liquidar. Mas essa semana ela já tá tudo pronto, as caixas dela, essa caixa ela hackeou num canal de um amigo do Luciano, o canal Brand Old que fala, não sei se é assim que pronuncia, mas ela hackeou ele, ela vem hackeando várias coisas que a gente tá montando uma loja, e ela vem hackeando vários projetos aí de aproveitamento de madeira para fazendo as coisas aí. E aí ela tá numa disputa aqui que ela tá querendo montar um canal para ela também. Falei para ela entrar de parceiro comigo, divulga o trabalho junto. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui como que eu faço para fixar as gavetas, os puxadores e para mim centralizar, né? Então, como que eu centralizo? É muito simples, né? Eu deito ele, tomo, né? Coloco a porta, e só encostado, para achar esse alinhamento aqui. Uma vez achado esse alinhamento aí eu deixo tudo furado já onde vai os puxadores, ó. Então essa peça tá deitada, o que eu faço? Eu pego o parafuso e eu parafuso por aí fixando ela, a frente. Aí, quando ela tá fixada, depois eu abro a gaveta, né? Fixo as 4, estombo o móveis, abro a gaveta e parafuso por dentro, olha. Olha lá, 4 parafusos, ó. E depois ela vai receber mais o parafuso do puxador. Eu não monto com cola, que dá de você precisar fazer uma regulagem, algum problema. Então, se montar com cola,
Eu trabalho com reforma, geralmente isso daí vem lotado de prego. Acho uma estupidez, mas o meu trabalho eu faço da maneira que eu acho correta, maneira que eu aprendi fazendo. Então é uma madeira bem fácil, ó. Agora eu vou só montar depois, ó, os fundos das gavetas, desliza bem suave, ó. E é isso daí, tudo parafusado, você vê que você não vê quase nada, né? Lateral aqui ainda falta dar um acabamento, ó. Mas olha, como que fica um serviço perfeito. Aquilo que eu tava falando aquela hora, ó. Passei uma grossa, depois eu dou uma lixada. Sobre as questões, né, das esposas, que nem minha esposa, ela ajuda bastante aqui desde o começo. Isso aqui só se tornou realidade porque ela encarou junto comigo desde o começo mesmo, entende? E é muito importante essa união sempre está funcionando, porque você tem que trabalhar em mastermind. Então são duas pessoas unidas com o mesmo propósito, então as coisas acontecem com mais rapidez. Então eu vejo no canal de muitos companheiros aí essa mesma situação, as mulheres sempre estão ajudando, seja na empresa, na oficina ou no próprio canal, essa parceria é muito importante. Então mais ou menos assim. Então o homem ele sonha, e quando a mulher acredita no sonho, e esse sonho tem um coração, as coisas acontecem, o universo conspira a favor, e tudo vai dando certo. A princípio, no começo, né, as coisas vão acontecendo com uma facilidade muito grande, mas logo em seguida começam a surgir as dificuldades, são as provas de fogo, são aquelas provas que somente os fortes conseguem prosseguir. Então, para você ser merecedor das bênçãos de Deus, você tem que provar para Ele que você é merecedor. Aí as coisas vão acontecendo. Mas tá bom, isso daí vai ficar um assunto com outro vídeo, né? E já tá ficando tarde, eu vou começar a dar acabamento nisso. Então o serviço já está finalizado, né? Ou quase finalizado. É que faltou aqui os puxadores aqui. Eu utilizei em outro serviço. Aqui é uma localidade pequena, é um distrito de Porto Velho, mas porém Porto Velho está 500 quilômetros daqui e a gente depende muito da capital do Acre, que é Rio Branco, que é bem mais próximo. Então todo o insumo, 90% do insumo que eu uso nos meus móveis, eu compro no Acre, por ser fácil, né, o taxista trazer para mim, e também o preço lá é bem em conta. Eu gosto muito de trabalhar com essas ferragens modernas, né? Isso aqui é uma corrediça, todo mundo já conhece, uma corrediça telescópica. Isso aqui facilita muito a vida e dá um outro destaque para o móvel, por causa do fechamento e também a projeção de 100% da gaveta para fora, para a pessoa ter acesso. Isso aqui é uma coisa que eu levo muito em conta. Então, ela foi tudo produzida dessa madeira Gilimpera. Você vê que tem tonalidades diferentes da madeira. Eu fiz meio em degradê aqui, ó. Isso aqui foram emendados, que eu já falei, que eu gosto de utilizar tudo, né? Eu até tinha umas tábuas largas aí, mas eu gosto de estar aproveitando tudo. Isso faz parte da minha filosofia de trabalho, inclusive no canal. Como eu sou vegetariano, que eu relatei aí anteriormente, né? Então, para mim produzir alimento, eu produzo no meu quintal. E para mim ter uma adubação perfeita, eu utilizo as cascas, descarte da cozinha. E eu tenho um vídeo aí no meu canal ensinando a fazer isso de uma forma bem simples. Não precisa ficar inventando aquelas composteiras, nada disso. Uma coisa bem simples. Se quiser dar uma visitada aí no vídeo, vou deixar na descrição dele o link desse vídeo aí. Então, olha como que ficou, tudo maciço, né? Vocês acompanharam aí o passo a passo dele. Alguns detalhes aqui que eu levo em conta. Eu não gosto de fazer esse fechamento aqui, porque como é um lugar meio úmido, e aqui nessa região minha é muito úmida, então eu prefiro deixar assim que areja mais. Ó. E geralmente a gente fecha com uma lateral, mas deixando aqui a ventilação fica melhor. Eu utilizo essas dobradiças com amortecedor, que a pessoa geralmente solta essa porta e pode dar um problema. Mas isso não é novidade para ninguém não, vocês já estão acostumados com esse tipo de ferragem. Então o resultado está aqui, o que eu falei de estar imperceptível, ó. Vou apontar para vocês onde que tem um prego aqui, ó. Mas a princípio quando você bate o olho você não vê essas situações, ó.
Eu vou explicar o que eu falei logo no começo da execução dessa montagem aí no vídeo, sobre a questão de você pegar o portal, cada região fala um nome, lá em São Paulo eu falava batente, aqui se fala portal, montante, e colocar ele de pé nesse perfil aqui, ó. Então deixa eu te mostrar o porquê, porque aqui tem a cuba, ó. Então olha, se ele tivesse deitado, a possibilidade de pegar aqui na cuba era muito maior do que ele dessa forma aqui. E dessa forma aqui, também se quiser fazer com espessura menor, se for o caso da peça, se for chamado para fazer um armário embutido e a cuba estiver muito projetada para frente, de repente essa peça aqui, esse batente, ele vai ter que ser uma espessura menor, mais fino, tipo 2 centímetros. Então, dessa forma que eu faço deitado, além de dar uma estabilidade maior, a peça ficar travada no esquadro e não ficar movimentando, ele melhora essa possibilidade de um eventual problema que pode surgir com um tipo de cuba. Como eu estou fazendo um portal, os portais para esses gabinetes, para mim vender para outros clientes, de repente o cliente já tem uma pedra, uma pia, uma pedra de mármore, seja do jeito que for, com uma cuba, e ela pode estar projetada, daí vai ter que ficar recortando com uma serra tico-tico aqui. Ou essas disco de escultor, né, que é até melhor de trabalhar, o desbaste dele é muito melhor. Então, dessa forma, ameniza bastante um possível problema futuro com uma cuba projetada para frente. Esse tipo de balcão é muito usado aqui na região, ele não é muito grande, esse aqui tem 1,5 m, né? Eu tenho 1,5 m, e eu, cada vez que eu venho produzindo ele, eu venho sempre dando uma melhorada, né? Que nem essa questão aqui de ficar faceando, que fica mais fácil a limpeza. Então, cada coisa que eu observo, cada vez que eu termino um serviço, eu gosto de estar olhando o que eu posso fazer para melhorar. Então esse protótipo aqui, ele já está quase assim, já na perfeição máxima, mas só que eu já encontrei algumas coisas que eu vou modificar para o próximo, e daí a intenção é produzir isso aqui numa produção maior. Eu fiz 2, porque é aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? O cliente pediu 1, eu vou ter que regular a máquina para fazer, eu faço 2, eu vou ficar com esse disponível para mim vender aqui na minha loja, que eu estou montando uma loja aqui. Isso faz parte daquela metodologia que eu venho falando da exponencialidade. Então, durante a execução desse serviço, eu parei alguns dias, porque eu perdi a voz. Até no vídeo anterior eu fiz um sacrifício, e eu tenho um problema nas amígdalas, e como eu não tomo medicação de farmácia, eu gosto tudo natural, eu mesmo produzo a minha medicação. E aí, só que é demorado a recuperação, mas não deixa efeito colateral nenhum. A minha mãe teve um período que ela veio visitar aqui, ela é de Rio Claro, interior de São Paulo, né? Agora ela já voltou para lá. E ela veio, foi na época da pandemia, e ela estava sozinha, apavorada, veio para cá e ficou agora, meses atrás, que ela acabou voltando para São Paulo, que acalmou a situação, ela voltou para lá. Mas quando ela veio aqui, ela tomava um monte de medicação. Ela tinha tanto problema, que era problema em cima de problema. Tomava medicação para pressão alta, medicação para diabetes, para circulação, ela tinha aqueles problemas de dói aqui, enfim. Era tanta medicação que teve um dia que ela errou as medicações dela e ficou meia droga e eu tive que levar no hospital. E daí lá no hospital eu achei que o médico ia cortar os remédios dela. E na verdade ele acabou encontrando outros problemas e deu mais medicação para ela, que chegou num ponto de eu ter que fazer um relatório do que ela tinha e deixar grudado na porta da geladeira para saber os horários certinho das medicações, para ela não se confundir mais. E mesmo assim ela acabou se atrapalhando e trocou lá uma medicação, ou não trocou, não sei, teve um efeito também desses tipos aí. E aí eu liguei para um amigo meu que é médico, e ele falou para mim, me orientou a suspender todo tipo de medicação dela por 3 dias. Aí eu fiz isso, e nesses 3 dias eu observei que
Ela ficou normal, tranquila, não tinha problema de mais nada, não se apresentava nada. Aí eu forcei ela a ficar mais uns dias. Bom, resumindo, hoje ela está em São Paulo e ela não toma medicação mais nenhuma, nada mesmo. O que de vez em quando ela toma é um pouco de vitamina de zinco, que é importante, né? E ela toma bastante o cloreto de magnésio. Mas isso é suplementação, não é medicação. A medicação, ela se livrou disso. Porque a medicação que a gente tem hoje são drogas, né? E não é remédio. Então a farmácia antigamente escrevia drogaria, eles mudaram para farmácia, porque a nossa mente não aceita. A palavra drogaria mudaram para farmácia, mas você toma um remédio para curar uma coisa, ele até ameniza aquele problema, mas o efeito colateral dele é maior. E daí acaba gerando e fica uma bola de neve, chega um tempo que você tem que tomar um monte de remédio para estar sobrevivendo, e que nem os filósofos antigos diziam, uma frase até que tem o Dr. Laí Ribeiro na internet, e sempre está falando isso, reforçando bem, que o seu remédio seja o teu alimento e que teu alimento seja o teu remédio. Então hoje, com a ajuda do Google, né, é só você procurar as propriedades que os alimentos têm e você mescla. Se tiver uma variedade muito grande de legumes, de frutas, é lógico que você vai ter uma saúde saudável. Na minha questão, eu estou fazendo bastante gargarejo com gengibre, mas já melhorou muito já. E também o sumo de cebola, eu experimento tomando, misturo com mel e tal, e estou quase 100% já. Quem gosta de leitura também, né? Aqui tem 2 livros cabeceira, uns livros muito importantes que eu já li 2, 3 vezes, e o do Napoleão Hill é o que eu mais gosto de acompanhar. Ele, tanto qualquer desses autores aqui, eles hackearam os milionários, as pessoas bem-sucedidas, porque por incrível que pareça, os hábitos das pessoas bem-sucedidas são semelhantes. Então, se você quiser chegar ao topo, a ser uma pessoa bem-sucedida, você não precisa inventar nada, tudo já existe, você não tem que reinventar a roda. É só você copiar esses hábitos que essas pessoas têm e que levam a resultados extraordinários na sua vida. Eu falei sobre a questão do casal, né? Que é uma união, uma aliança em mastermind. Isso é muito importante porque quando o casal ele tem o mesmo propósito, e esse propósito é um sonho, um caminho que tenha coração, o universo ele conspira a favor para que essa sua vontade, esse seu desejo, ele se conclua, ele se precipite e se torne realidade. Estou usando a analogia da árvore, né? Então essa união de mastermind do casal, ela é comparada a uma árvore, onde a copa que se expande é o homem ele é sonhador, mas a raiz da copa que sustenta toda aquela imensidão daquela árvore, que não deixa ela tombar com o vento, que mantém ela ali, que nutre lá a copa, é a raiz. Essa é a mulher, o papel da mulher. Então, muitos dizem, né, eu gostava antigamente de ler muito Sidney Sheldon quando eu era rapazinho bem novo, hoje eu já não faço mais esse tipo de leitura, mas sempre nas histórias, né, sempre se percebia que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não gosto muito desse paradigma, eu sempre acho assim que junto com um grande homem existe uma grande mulher ou vice-versa. Sobre o processo de fabricação dos gabinetes, se surgiu alguma dúvida, seja de qualquer forma, alguma coisa eu não consegui explicar de maneira que fique bem fácil de vocês entenderem, pode estar deixando um comentário lá, ou se quiser também um comentário de alguma outra coisa que eu possa produzir um vídeo explicando, eu vou fazer com o maior prazer. No comentário eu respondo, eu gosto de estar, sou bem atencioso ao canal, em todas as áreas da minha vida eu sou bem atencioso. Estamos chegando no final desse vídeo, espero poder ter ajudado vocês, né? E como eu sempre digo, soluções existem. No entanto, os conteúdos que eu passo aqui no canal, além de ajudar vocês na fabricação de produtos, a trabalhar com uma técnica melhor, mais satisfatória, buscando sempre a excelência e também aumentando a produtividade, que é muito importante. Não tem muito a ver, às vezes a pessoa fala assim, fulano é inteligente, mas a coisa dele não sai daquilo, ele não prospera. Prosperidade, crescimento não tem nada a ver com inteligência, tá bom?
Então eu espero poder estar ajudando vocês também na construção de pessoas mais fortes, de pessoas de mais qualidade, mais humanitárias. E existe uma frase que isso impactou muito minha vida e ela está gravada aqui comigo, que é a seguinte frase: o que repetitivamente fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, mas é um hábito. São palavras de Aristóteles, né? Estamos encerrando aqui, mas antes de você sair aí, por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá um likezinho lá, ative o sininho da notificação, que eu vou estar o tempo todo passando conteúdos para vocês aí, tá? Na descrição eu vou deixar também o link meu do Instagram, se alguém tiver dúvida pode entrar em contato comigo no Instagram, tá bom? Então fiquem todos com Deus e que o todo continue nos abençoando agora e sempre.